Boa tarde, pessoal. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos de conexão durante a live que impossibilitou continuar, mas em função disso, a gente decidiu gravar esse vídeo aqui e disponibilizar para vocês assistirem, tá? A única diferença é que eu não vou poder responder as perguntas ao vivo, mas deixa todas as suas dúvidas que forem surgindo durante o vídeo nos comentários, eu vou responder todas, ok? Mil desculpas. Como sempre, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para que esse vídeo seja tão especial para você quanto seria a live, ok? Bom, uma apresentação rápida aqui, tá? Meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou engenheiro civil graduado pela Universidade Federal de Viçosa e eu me especializei na utilização, na adoção de soluções BIM em projetos de obras de arte especiais, tá? Eu trabalho com a Allplan já há quase 6 anos, trabalhei com ele em um escritório de obras de arte especiais e hoje eu assumo o papel de engenheiro civil, né, técnico responsável pelo Allplan aqui no Brasil, tá? Então, ministro treinamentos, dou consultorias, ajudo na equipe de suporte, participo da equipe de testes de novas versões, então estou ali sempre conversando com a equipe de desenvolvimento, solicitando aperfeiçoamentos para que o software seja cada dia melhor, né, e cada dia mais próximo da nossa realidade brasileira, tá? Apesar de que ele está aqui desde 2010, então é um software que não deixa nada a desejar nesse quesito, né? Tudo que os outros países têm desenvolvido dentro do Allplan, nós também temos aqui dentro do Brasil, ok? Bom, a BIMworks é a representante exclusiva do Allplan no Brasil. Nós representamos também o SIA Engineer, a nossa solução BIM para cálculo e dimensionamento. É um software que tem diversas normas brasileiras, é um software multimaterial, elementos finitos, ok? E o DDS CAD para instalações prediais. Todas as nossas soluções são pertencentes ao grupo Nemetschek, todas as nossas soluções são BIM, tá? Praticamente foram escolhidas a dedo por nós, porque apesar de eu ser um representante do Allplan, eu não deixo de ser um engenheiro, eu sei bem em que situações o Allplan e os outros softwares nossos, né, atendem bem, ok? Se você quiser conhecer mais sobre o Allplan ou sobre as outras soluções, fica uma dica para você. Aqui no canal onde você está assistindo esse vídeo, nós postamos 5 vídeos por semana sobre conteúdos de engenharia, tá? É usando as nossas soluções, mas são conteúdos para engenharia. Resumindo, nós mostramos como resolver situações cotidianas. Então, se você é engenheiro, se você é projetista, trabalha com projeto, cálculo, dimensionamento, instalações prediais, esse aqui vai ser um excelente canal para você se inscrever, acompanhar e participar. Então, falando do Allplan, bem brevemente, né, em poucas palavras, porque a gente vai ver muito bem as aplicabilidades dele, né? Ele é um software BIM para modelagem e detalhamento, não é um software de cálculo, tá? Então é um software de modelagem e detalhamento, extração de pranchas, né? De estruturas de concreto armado e protendido, tá? Ele é mais focado em estruturas que não são tão reticuladas, né? Algo um pouco mais fora da caixinha, aquela coisa que você não consegue apertar 2 ou 3 botões ali para emitir todos os seus desenhos de uma só vez, tá? E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo, né? O que torna o Allplan tão especial, o que torna ele tão bom em lidar com projetos de concreto armado para estruturas não tão comportadas? Ele é um software que vem 100% pronto para isso, tá? Você abre o Allplan e já pode começar do zero ali, modelar, detalhar a forma e a armação sem precisar programar absolutamente nada, ok? Bom, eu escolhi aqui para o nosso bate-papo uma estrutura premiada internacionalmente, tá? O maior prêmio da arquitetura para exemplificar o nosso bate-papo, a Catedral Metropolitana de Brasília, de Joaquim Cardoso e Oscar Niemeyer. Nós vamos ver agora algumas informações dela. Ela foi construída entre o período de 1959 e 1970. Eu não vou entrar muito no mérito da arquitetura, apesar de que depois de ter lido tanto sobre essa obra, a minha vontade era compartilhar tudo o que eu aprendi dela com vocês, tá? Mas fica como um conselho,
depois desse vídeo, procurem mais a respeito, tem muita coisa interessante para se aprender. Bom, estruturalmente são 16 pilares, 16 montantes de concreto, né, que ao invés deles se unirem em determinada altura, eles começam a se opor, né? Eles são dispostos ali de forma meio que radial, formar uma estrutura meio que circular, ok? Na base, no nível do piso ali, o diâmetro desse círculo é de 60 metros. Além dos pilares, existem ainda 2 anéis de concreto, um superior, ali que ajuda principalmente a estrutura a responder aos esforços de compressão, e um no nível do piso, que ajuda a estrutura a responder aos esforços de tração, tá? Como se fosse um tirante. Pessoal, praticamente todas as informações que eu vou falar aqui durante esse vídeo, elas foram extraídas de 2 artigos, um do Diogo Pessoa e João Clímaco. Eles caracterizaram a estrutura, pesquisaram sobre a concepção, fizeram inclusive uma análise e dimensionamento, tá? E o outro artigo foi do Fábio Miller. Ele já mostra mais uma análise arquitetônica da obra. No final eu coloco as referências aqui para vocês. Praticamente não existem muitas informações sobre a geometria ou projeto dessa obra, tá? Nem mesmo nesses 2 artigos. Então eu também fiz algumas análises em cima de imagens, né? Algumas dimensões que eu vou utilizar foram extraídas por meio de imagens, fazendo regras de 3. Ok? Bom, voltando para a catedral, né? O anel superior ele não é muito bem visível, ok? Ele se confunde ali na região onde os pilares se encontram. Existe ainda a laje de vedação, a laje superior, né? Mas ela tem apenas o intuito de vedar, ok? Então o teto que a gente vê aqui não é o anel superior, é só a laje, tá? Como eu disse, o anel de compressão ele fica ali na região onde os pilares se encontram. Os montantes eles se apoiam em uma camada de elastômero, de neoprene, né, que transmite os esforços para um pequeno apoio, que transmite os esforços para um bloco, né, e aí o bloco transmite esforço para o tubulão. A gente tem um tubulão por pilar. Tá? Essa parte aqui eu não vou entrar muito a fundo quando a gente for para o Allplan. Bom, além da catedral, existe ainda uma estrutura bem esbelta, uma coluna, vamos assim dizer, né, que sustenta 4 sinos e o batistério ali também no entorno, né, onde se realizam os batizados, tem uma forma ovoide, sem contar ainda que tem um espelho d'água enorme, com capacidade ali de 1 milhão de litros. Existe ainda diversas esculturas, né, inclusive uma réplica de Michelangelo, a Pietà. Então, seja você religioso ou não, tenho certeza que ali é um local incrível para se visitar. Okay? Eu não tive o privilégio de conhecer ainda, mas um grande amigo meu, o Júlio Kauzinski, me descreveu um pouco da sensação de estar lá. Né? Não existe uma porta para acessar a catedral, o acesso é todo feito por túneis. Então, quando você entra no túnel ali, foge um pouco daquele calor forte de Brasília, né? O túnel é bem escuro e conforme você vai se aproximando da catedral com aqueles vitrais todos, né? Quando você entra, uau, deve ser realmente uma sensação fora de série. Forte abraço, Júlio. Nós vamos agora para o Allplan, tá? E conforme forem surgindo dúvidas, reforçando, deixa nos comentários. Eu prometo que eu vou responder todas. Só deixa eu preparar agora aqui as telas e aí a gente começa o nosso projeto. Legal. Vou abrir aqui a minha lista de projetos. A gente vai entender melhor o que é um projeto para o Allplan Engineering, tá? Mas basicamente é um local onde eu armazeno todas as informações de uma obra, o modelo 3D, os desenhos 2D, as pranchas, tudo isso fica dentro do que eu chamo aqui de projeto. Então vou abrir aqui um projeto que eu deixei algumas coisas prontas para nós.
E só para a gente falar na mesma linguagem aqui, né? Falar um pouquinho da interface. Então aqui é a barra de títulos do software. Então eu tenho o botão salvar, voltar, as configurações do software. Logo abaixo aqui eu tenho o que eu chamo de Action Bar, o local onde se encontram as ferramentas. Ela fica dividida aqui em disciplinas. A gente vai nos manter mais aqui na parte de engenharia, engineering, né? Dentro de cada disciplina que tem aqui uma organização das ferramentas por abas, tá? Então, por exemplo, dentro da aba Modeling, eu tenho as ferramentas de modelagem de sólidos. Dentro da aba Reinforcement, eu tenho as ferramentas de modelagem de armações e também de detalhamento de armações. Okay? Logo aqui na esquerda eu tenho o que eu chamo de paletas, né? São ferramentas, meio que ferramentas auxiliares. Então, paleta de propriedades, quando eu clico em cima de um elemento, eu consigo ver as propriedades daquele elemento. Paleta Objects, Wizard, Library, né? Biblioteca e Layers, a gente vai ver um pouquinho mais durante o vídeo, ok? Aqui embaixo eu tenho a barra de comandos, ela não funciona igual ao CAD, né, que eu digito o comando. O acesso das ferramentas ele é feito aqui pela Action Bar. Eu posso também trabalhar aqui com teclas de atalho, eu tenho algumas para as principais ferramentas. Ou eu uso muito também um clique com o botão direito em cima de um elemento. Ele abre um menu rápido aqui, onde eu tenho as ferramentas que eu posso utilizar para esse elemento que eu cliquei em cima. Okay? Aqui no centro é a Viewport, a janela de visualização. Eu posso trabalhar com mais de uma Viewport, né? Essa com fundo azul aqui seria a animação, né? O modo renderizado. E aqui as pretas são os models, né? Em cada model aqui, por exemplo, eu posso ter um model em planta, um model em elevação e assim por diante. Ok? Bom, vamos começar. Eu vou vir aqui para o que eu chamo de Building Structure, né? Estrutura da construção. Aqui é o local onde eu organizo o meu projeto em arquivos, tá? Então, aqui nos arquivos número 11, 12 e 13, eu coloco partes do meu modelo 3D, tá? Do volume de concreto. Nos arquivos 21, 22 e 23, eu coloco o modelo 3D das armações. E aqui do lado direito é onde eu separei para colocar os desenhos 2D. Eu poderia fazer tudo isso em um único arquivo, tá? Mas um pouco de organização não faz mal a ninguém e o software funciona melhor dessa forma também. Então, por exemplo, quando eu for extrair uma lista de ferros dos pilares da minha catedral, eu vou simplesmente abrir o arquivo aqui onde estão os pilares e os ferros, né? E vou pedir para que o software extraia uma lista de tudo que tiver lá dentro, ok? Então, nesse momento eu vou desenhar os pilares da minha catedral. Vou deixar o arquivo número 13 em vermelho. Vermelho quer dizer o arquivo onde eu vou criar os meus próximos elementos. Eu sempre preciso ter obrigatoriamente um arquivo em vermelho. E vou deixar esse arquivo número 2 de referências, né? Tem alguns desenhos 2D que eu vou utilizar para me auxiliar na modelagem. Tá? Então, amarelo seria o que eu consigo visualizar e consigo editar, mover, copiar. Existe também o cinza, né? Onde eu consigo visualizar, mas eu não consigo editar. E o tudo em branco aqui seria o desligado, ok? Bom, vamos lá, vou dar um close aqui. Vou minimizar aqui as paletas, elas não vão me auxiliar em nada agora. Vou deixar essa viewport em planta e essa viewport maior aqui em perspectiva. A ideia vai ser desenhar um círculo 3D, depois desenhar essas linhas de referência para aí sim eu desenhar esse eixo aqui do meu pilar, ok? Depois colocar as seções. Bom, vou vir aqui na aba Modeling e vou acessar a ferramenta 3D Circle, ok? Vou ver aqui o raio, né, desse círculo que eu tenho que desenhar é de 30 metros. O primeiro passo que a ferramenta 3D Circle me pede é o centro, né, do círculo. Vou colocar aqui na coordenada 0, 0, 0. E agora o segundo passo que ele me pede é justamente o raio. Eu estou trabalhando aqui em centímetros. Quando eu saio da ferramenta eu consigo alterar essa unidade de trabalho, tá? Mas dentro do Allplan, em qualquer caixa de diálogo também eu posso digitar um M aqui, por exemplo, para entrar com a unidade. Okay? Então, apertei o Enter. Tenho o círculo desenhado aqui. Os dois próximos pontos que eu tenho que clicar aqui são para definir o arco, tá? Mas com dois cliques no mesmo ponto aqui eu defino um arco de 360 graus. Vamos lá, agora eu vou desenhar as linhas 3D de referência. A primeira linha minha aqui, ela está distada a 850 centímetros do centro e ela tem uma altura aqui
de 26 metros. Então eu vou parar o mouse aqui no centro do círculo, ele salva isso aqui como uma referência para mim, um snap point, e a partir de agora, quando eu aponto o mouse aqui em algumas direções padrões, tá? Eu posso entrar com a distância que eu quero daquela referência, apertar Enter, e aí eu tenho o ponto inicial da minha linha já definido, tá? Agora eu vou apontar o mouse para cima, 26M, né? E Enter. Vou apertar ESC para sair da ferramenta e eu vou copiar essa linha algumas vezes aqui, tá? E depois editar a altura dela. Então, apertei o C para acessar o copy, né? Cliquei na linha, vou clicar em um ponto qualquer aqui na tela, miro para a direita aqui, 150 centímetros e Enter. Miro para a direita, 440 centímetros e Enter. Miro para a direita, 260 centímetros e Enter. E ESC para sair da ferramenta. Então, a primeira linha ela realmente tem os 26 metros. A segunda linha é essa aqui, ela tem 32 metros. Então, vou clicar nela aqui e vou editar pela própria viewport aqui. 32 metros, perdão. A próxima linha é a altura máxima, né? Tem 40 metros. Então, cliquei nela e editei por aqui. E a última linha é a pequenininha, é a que tem 10 metros de altura. Legal. Agora eu tenho tudo que eu preciso para fazer o meu eixo. Então, vou abrir a ferramenta 3D SP-Line e clicar aqui da linha mais baixa para a mais alta. Legal, basicamente eu tenho meu eixo aqui, o próximo passo seria colocar as seções. Eu deixei aqui a seção inicial pronta na minha biblioteca, ok? Então vou vir aqui em Live, seção inicial. Basicamente essa seção é uma polilinha. Por que eu deixei ela pronta, né? Como eu falei para vocês, muitas das dimensões são quebradas, né? Eu fiz com base em análise de imagens, então não tem por que eu ficar mostrando aqui dimensões quebradas para vocês, como fazer um triângulo aqui com a polyline com dimensões quebradas, tá? O próximo passo agora seria copiar essa linha, essa seção ao longo do meu caminho aqui, do meu eixo, tá? E editar para que seja um sólido com seção variável. Então eu usei aqui essa ferramenta Copy along any path, cópia ao longo de qualquer caminho, né? O primeiro passo é selecionar o elemento que eu quero copiar. O segundo passo, o ponto base da cópia. E o terceiro passo, selecionar o caminho. Bom, é uma ferramenta muito útil em diversas situações e muito simples ao mesmo tempo, tá? Eu posso fazer uma cópia ao longo desse caminho aqui, né? Definindo o número, a distância entre cada cópia, ou nessa segunda opção aqui, definindo a distância entre cada cópia e o número de cópias, ou definindo apenas o número de cópias, ok? Eu tenho aqui embaixo ainda algumas opções de como o software vai rotacionar essa seção conforme ela for se desenvolvendo ao longo do meu caminho. Tem inclusive aqui um start offset, né, uma instância inicial para a primeira cópia. Então, depois de 500 centímetros do desenvolvimento do meu caminho, eu começo a minha primeira cópia. Eu tenho também o end offset, tá? Basicamente foi isso que eu fiz. Depois eu vim redimensionando seção a seção, tá? Eu não vou fazer isso com vocês aqui também. Eu vou trazer aqui as minhas seções prontas. Então, vou voltar aqui em Library, Live, Sessões e colocar aqui na tela. Bom, com isso eu tenho todas as informações para modelar o meu sólido, ok? Existem ferramentas aqui básicas de modelagem, né? Modelagem de caixa, cilindro e por aí vai. E existem ferramentas aqui um pouco mais avançadas, tá? Como, por exemplo, o Extrude, seria algo bem próximo do SketchUp, né? Você tem uma seção e define uma espessura ali para extrudar, tá? O Extrude Along Path, eu tenho uma seção, por exemplo, essa polyline aqui, e um caminho, e aí o software vai me gerar um sólido de seção constante ao longo desse caminho, ok? O Sweep Path já seria uma função, uma ferramenta onde eu tenho várias seções e vários caminhos, e aí o software vai fazer a interpolação entre as seções e os caminhos, ok? O Loft é muito similar ao Sweep Path, com a diferença de que eu não preciso dar os caminhos, ele vai fazer essa interpolação automaticamente, e é essa ferramenta que a gente vai utilizar. Apesar de eu ter todos os caminhos aqui, tá? A diferença entre usar o Sweep Path ou o Loft nessa situação seria milimetricamente diferente. Então, para simplificar, vamos de Loft aqui.
primeiro passo da ferramenta, né, praticamente o único, é sair clicando aqui, seção a seção. Terceira, quarta seção, quinta, sexta, só reforçando, pessoal, conforme forem surgindo dúvidas, deixa aí nos comentários, ok? Bom, tem o meu sólido externo aqui, né? Esse pilar aqui, na verdade, em determinado trecho, ele é vazado, então a gente vai fazer agora o sólido interno e depois subtrair, tá? Antes de fazer, eu vou esconder temporariamente aqui o sólido externo, para não me atrapalhar na hora de selecionar seções internas. Então a paleta Object tem justamente essa função, né, de esconder ou selecionar alguns elementos. Vou utilizar essa opção aqui, ó, onde eu escondo tudo que não está selecionado. Bom, ficou só o sólido externo. E agora eu posso inverter a visibilidade, ok? Tenho tudo menos aquele sólido. E novamente, vou voltar aqui para o Loft, mas dessa vez selecionando as seções internas. Quase lá. Última seção. Bom, antes de subtrair agora um sólido do outro, eu vou chanfrar, tá? Eu poderia até ter feito as seções, as polylines aqui já com chanfros, mas eu também posso chanfrar em cima do modelo 3D com essa ferramenta Chamfer Edge, ok? Seleciono a ferramenta, defino aqui a dimensão do chanfro, seleciono o elemento que eu quero chanfrar, e aí o próximo passo seria clicar nas arestas que eu quero chanfrar, ou marcando essa opção aqui, All Edges, eu tenho todas as arestas selecionadas. Agora eu vou ligar de novo aqui o sólido externo, vou chanfrar ele também, dessa vez com 10 centímetros, seleciono o sólido, só que dessa vez eu vou chanfrar apenas essa seção e essa outra aresta aqui. ESC, e agora eu posso subtrair, né, um sólido do outro. Então eu venho aqui nas ferramentas chamadas booleanas de união, subtração, vou escolher essa ferramenta Subtract and Remove Solid. Seleciono o sólido externo menos o sólido interno e confirmo com o botão direito e ESC para sair da ferramenta. Vamos dar uma olhada aqui como é que está ficando o nosso modelo 3D. Basicamente, isso aqui já é o volume de concreto de um dos nossos pilares, né? Depois eu teria que rotacionar, criar 16 cópias desse pilar aí em torno do nosso círculo, ok? Bom, agora a gente vai falar de detalhamento, né? Uma pergunta talvez sua seja, como é que eu sei que isso aqui realmente é um sólido vazado, né? Bom, no All Plan Engineering, o detalhamento 2D, os desenhos 2D da forma, a gente não desenha com linhas 2D, tá? A gente vai abrir a ferramenta de seções aqui, ou de vistas, né? E vai pedir, vai selecionar os elementos que eu quero que apareçam, né? E vai pedir para que o software extraia um desenho 2D disso, ok? Então, quando a gente fizer essa seção, a gente vai ver se realmente o sólido é vazado ou não. Okay? Então apertei a tecla de atalho aqui S no teclado para seções, vou selecionar aqui os elementos que eu quero que apareçam na minha seção e o próximo passo dessa ferramenta seria definir a posição do observador. Tá? Clicando dentro do círculo, vou estar fazendo uma planta e nas outras posições fora do círculo, não importa a distância, tá? Desde que seja fora, vou estar fazendo elevações, meu observador vai estar aqui olhando em direção ao círculo. É justamente isso que eu quero, então vou clicar aqui fora do círculo. Bom, o próximo passo é definir uma caixa de corte, né? Essa caixa de corte vai indicar para o software aonde o meu corte está passando e qual a espessura, né? O que ele vai estar enxergando. Então eu posso fazer essa caixa com 4 pontos ou simplificar, né, com 2 pontos, a diagonal dessa caixa. Vou parar o mouse aqui para salvar como referência, miro para a direita, esse que vai ser o meu ponto inicial da caixa de corte, e esse aqui vai ser... cadê? Vou pegar aqui um ponto qualquer mesmo, eu ia pegar aqui no centro, tá? O meu ponto final da caixa de corte. ESC, e agora eu posso colocar o desenho que ele criou aqui para mim na tela. Bom, por mais que eu tenha usado o Loft aqui, né, e na animação, aqui no modo renderizado, eu não consigo enxergar, mas o Loft ele faz aqui interpolações, então ele cria um sólido meio que triangulizado, tá? Mas eu posso abrir as configurações desse detalhe 2D nesse botão aqui Definitions, né?
eu posso, por exemplo, pedir para que o software não exiba essas triangulizações. Okay? Existem em um corte, né, 3 tipos de linhas. As linhas ocultas, por exemplo, ó, quando eu desligo aqui o Hidden Edges, linhas ocultas, eu consigo ver o que elas são, né? São aquelas linhas geralmente tracejadas, vermelhas. Existem também as linhas visíveis, são as linhas quando o meu observador está de fora olhando, e existe para um corte, adicionalmente, as linhas onde o meu corte está passando, né? Então uma linha geralmente mais espessa. Nesse caso aqui, como é um corte, eu não quero ver nem as linhas ocultas, nem as linhas visíveis, eu só quero ver as linhas de corte. Então, eu vou confirmar com OK. OK, e eu tenho o meu desenho 2D aqui. O que eu posso fazer, aproveitando ali que eu já tenho algumas cotas, é movimentar essa representação aqui para cima. OK? Legal. Achuras dentro do Allplan, existe uma forma inteligente de trabalhar com elas. Tá? Eu insiro a achura dentro do elemento. Tá? Então, eu vou apertar a tecla de atalho P aqui, e vou inserir uma achura sólida no meu elemento. Isso quer dizer que todos os cortes que esse elemento aparecer, ele vai ser achurado. Lógico que existe uma configuração depois no corte onde você pode desligar para um corte especificamente, tá? Mas tecnicamente todos os cortes que esse elemento aparecer, ele vai aparecer com a achura que eu defini agora. Então, escolhi a achura, vou clicar aqui no elemento que eu quero aplicar e vir em Apply. ESC para sair da ferramenta, então o corte já apareceu. Legal. Vou mostrar aqui como fazer agora uma seção transversal, tá? E depois a gente mostra aqui um pouquinho das cotas e eu vou mostrar depois um resultado final desse elemento aqui, como ficaria no Allplan. Então apertei novamente a tecla de atalho S aqui para acessar a ferramenta de seções. Eu vou clicar aqui dentro desse corte. Antes disso eu vou vir aqui e alterar a escala, tá? A escala, ela só interfere nos textos e símbolos, tá? Os elementos, os cortes e os elementos 3D, eles estão sempre aqui no Allplan desenhados com as dimensões reais. Então, quando eu mudo a escala aqui, o que vai sofrer alguma interação são os textos ou os símbolos, tá? Nesse momento, eu mudei a escala porque ele vai fazer um símbolo aqui de corte. Eu já quero que esse símbolo venha numa dimensão honesta, vamos assim dizer, né? Uma dimensão que seja coerente com o meu desenho. Okay? Então, voltando aqui, eu vou dar um clique aqui dentro desse corte. Próximo passo aqui, novamente, né? Definir para o software a posição do observador. Repare que só tem as posições ortogonais. Eu quero fazer um corte nessa direção aqui. Okay? Essas direções padrões aqui, elas estão relacionadas, linkadas com o meu eixo do mouse aqui, esse verde e vermelho. Tá? Então, eu posso vir aqui em Angle e Define para girar o meu eixo. Então, eu posso tanto entrar com ângulo aqui, ou eu posso clicar em 2 pontos, ok? Ou eu posso clicar em cima de uma linha, e aí eu vou ter meu eixo rotacionado, e agora sim eu posso escolher o meu observador, por exemplo, nessa direção aqui, né? O próximo passo é a caixa de corte. Então, eu vou clicar nesse ponto e nesse ponto aqui, apertei ESC e posso colocar o desenho na tela. Bom, a caixa de corte aqui ela veio um pouco grande, né? Porque ele entende que o círculo está dentro, então ele está tentando pegar aqui o círculo inteiro. Mas tanto essa linha amarela quanto essa linha branca aqui, elas não são plotáveis, tá? Mas se você quiser também diminuir isso aqui, se você achar que isso aqui está atrapalhando a sua visualização, você pode vir aqui com Stretch e diminuir a caixa de corte. Pessoal, agora eu vou clicar com o botão direito em cima desse corte, né? Como eu disse, eu tenho aqui as ferramentas que eu posso utilizar para esse elemento que eu cliquei em cima. Então eu quero remover alguns elementos da vista. Vou vir aqui em Remove from View. Vou clicar nessa linha que representa o círculo, vou clicar nessa linha externa aqui que representa a Polyline 3D, né? E vou clicar nessas 2 linhas pequenas aqui que representam os caminhos ali, ok? Bom, novamente vou abrir as configurações desse corte. Dessa vez, é como se o meu observador estivesse de fora, né? Por mais que ele esteja aqui muito próximo, tem um pequeno espaço aqui, então ele está olhando a estrutura de fora. Então, vou abrir as configurações. Eu quero ver as linhas visíveis, o que eu não quero ver são as linhas ocultas. Tá? Eu também quero eliminar possíveis triangulizações que venham aparecer ali, vou dar um OK. E aqui são as configurações das linhas de corte. Ok?
Então, eu vou desligar as linhas de corte aqui. Ok. Eu tenho o meu primeiro desenho 2D. O próximo passo agora seria uma ferramenta CAD comum, né? Trazer aqui os textos e cotas, tá? Então, eu geralmente me utilizo muito do Wizards. É meio que uma biblioteca onde eu jogo todos os meus estilos, padrões de detalhamento. Então, tenho textos em diversas alturas que eu costumo utilizar, tenho cotas aqui. E eu vou só voltar aqui a escala para 1 para 25. Vou dar um clique aqui, por exemplo, nesse texto, clico nesse quadrado vermelho e trago o texto para cá. Ok? Poderia editar esse texto, no caso é exatamente isso que eu preciso. E agora vamos falar um pouquinho de cotas. Então, dentro do Wizards também, eu tenho alguns estilos de cota que eu costumo utilizar. E aí, dentro do Allplan, né, quando eu dou um duplo clique com o botão direito em qualquer elemento que seja, eu vou abrir a ferramenta que gera aquele elemento, mas com o estilo, com as configurações daquele elemento. Então, se eu clicar 2 vezes com o botão direito em cima dessa polyline aqui, eu vou abrir a ferramenta de polyline, mas já com o layer dessa mesma polyline, com a cor verde e assim por diante, tá? Então, se eu clicar também 2 vezes com o botão direito em cima de uma cota, eu vou abrir a ferramenta de cotas já com esse estilo, tá? O primeiro passo da ferramenta de cota é definir a distância da cota para o desenho. Então, costumo colocar aqui a distância da escala, né? Estou na escala 1 para 25, vou colocar 25 centímetros, que aí no desenho final eu vou ter 1 centímetro de distância, tá? E aí sim, agora eu posso vir aqui e sair cotando o meu desenho. Fazer a cota total. Agora vou partir para a cota horizontal, então 25 centímetros de distância. Saio cotando os pontos. Então essa parte aqui é muito similar a qualquer ferramenta CAD, tá? Inclusive para linhas eu tenho o Trim, o Extend e assim por diante. Basicamente o detalhamento se resume muito a isso aqui. Não tem por que eu ficar mostrando para vocês como fazer os 10 cortes aqui desse elemento e ficar cotando, tá? O que eu fiz foi pegar esse corte, utilizar a ferramenta Copy Along NPath e depois repetir esses passos aqui de colocar o texto e sair realizando as cotas. Tá? Vou mostrar o resultado final para vocês. Então, vou abrir o Build Instructor e vou abrir aqui na parte de desenhos, né? Forma os desenhos da catedral. Bom, aqui está exatamente aquela mesma seções com os cortes. Vou colocar aqui na escala 1 para 50, a posição dos cortes, ok? Alguns textinhos aqui definindo alguns pontos, que depois eu vou colocar em uma lista de pontos do grade. As seções transversais, vazadas, ok? Aqui embaixo, né, igual eu falei para vocês, eu tenho uma tabela com os pontos onde cada corte está passando exatamente. Como é que eu programo uma tabela dessa aqui no Allplan, né? Basicamente, tabelas como essa você nunca vai fazer manualmente dentro do Allplan. Tá? Não faz sentido porque é muito simples de programar, de você organizar aqui as colunas, a cor do texto, as linhas. Eu coloquei aqui, posicionei pequenas caixas em cima do meu modelo e cada uma dessas caixas eu coloquei um atributo, uma informação, né? Dando uma identificação para ela, P02, tá? E aí eu criei uma tabela, programei uma tabela, vamos assim dizer, se essa é a palavra correta, né? Que puxe essa informação, né, da identificação de cada um dessas caixinhas e aí essas informações de coordenadas x, y, z já são o centro de gravidade dessa caixa, não preciso informar isso para o software, ele tem isso, tá, automaticamente. Então, essa lista, o interessante dela é que ela é 100% vinculada ao meu modelo. Se eu, por exemplo, vier a rotacionar aqui toda a minha estrutura, né, inclusive as caixas, vou colocar aqui um ângulo aleatório, 27 graus, eu vou ter aquela lista lá já atualizada, ok? Como a gente pode ver, né, as coordenadas norte estavam todas como 0, elas já sofreram alteração. Se eu voltar aqui, a gente consegue até ver melhor, voltou para o 0, 0, ok? Bom, além também então dos desenhos, das tabelas, a gente pode trabalhar muito com esses tipos de detalhe, né? Desenhos isométricos. A mesma ferramenta que me emite um desenho
como esse aqui, eu consigo tirar um desenho isométrico. Isso aqui enriquece muito o projeto, ok? Legal, vamos falar agora um pouco das armações, né? Vou voltar aqui para o Building Structure e a gente vai começar armando aqui a estrutura que sustenta os nossos sinos, né? Então, eu vou abrir o modelo 3D dos sinos e onde eu vou criar a armação dos sinos aqui em vermelho. Legal, pessoal, esse modelo aqui eu trouxe pronto já, tá? Via arquivo IFC. A gente vai falar um pouco sobre armações agora, e aí vai ficar mais claro por que eu não preciso criar o modelo 3D dentro do Allplan para armar, tá? Isso é um diferencial do Allplan. Em outros softwares, geralmente você precisa ter o modelo 3D criado dentro do software para que você consiga armar. No Allplan não funciona assim. Por quê? Né? Toda a armação do Allplan a gente faz com base, com referência em cortes e vistas. Okay? Então eu consigo criar um corte ou vista de qualquer elemento, seja ele tendo sido feito, né, no Allplan ou tendo sido trago aqui via arquivo FC, SketchUp, DWG 3D ou qualquer outro formato de arquivo. Ok? Antes da gente começar a armar, ou aqui fazer um apanhado geral sobre as ferramentas de modelagem de armações, tá? A primeira ferramenta aqui, começando da esquerda para a direita, é o Bar Shape, ferramenta onde eu desenho um formato de barra, eu apenas desenho o formato de barra em cima de um corte ou de uma vista, ok? Depois eu preciso distribuir essa barra, então eu faço isso com meio de outras ferramentas, como por exemplo o Place Bar Shape, que eu consigo fazer um lançamento linear, né, uma distribuição linear dessa barra. Eu defino um ponto inicial, um ponto final e um espaçamento. Existe também o Special Placements, onde eu consigo fazer uma distribuição radial de barras, ok? Consigo criar barras variáveis com Special Placements e assim por diante. Bom, o Circular Reinforcement já é uma ferramenta que você tanto desenha a barra quanto distribui ela em uma única ferramenta, tá? Mas ela faz barras circulares, tá? Então, para um silo de concreto, uma laje circular, uma parede circular, ela também faz barras em espiral, inclusive espiral variável. Próxima ferramenta aqui seria o Enter Area Reinforcement, uma ferramenta especializada para armar lajes e paredes. A gente vai mexer um pouquinho nela hoje. Depois, para a distribuição, eu tenho mais duas ferramentas. As duas últimas, que são a Extrude Bars Along Path e Sweep Bars Along Path, que servem para distribuir barras, principalmente em estruturas variáveis, curvas, né? Estruturas com formas orgânicas, que é um pouco que a gente vai ver também nesse vídeo. Ok? Bom, vou começar aqui criando uma vista. Até agora a gente só fez cortes, né, seções. A diferença de corte para uma vista é que a vista é como se a caixa de corte fosse infinita, né? Como se ela viesse aqui do menos infinito para o mais infinito. Então eu apertei o V aqui no teclado para abrir a ferramenta, vou selecionar o elemento que eu quero que apareça nessa vista e agora, de novo, definir a posição do observador. Então girei o meu eixo, essa é a direção, coloquei na tela aqui, vou criar mais uma elevação, então apertei o V de novo no teclado, agora nessa direção aqui, e tenho o que eu preciso agora para desenhar o formato nas minhas barras. Eu vou começar aqui com o Enter Area Reinforcement para criar os estribos e a pele, tá? Dessa estrutura que sustenta os sinos. Então, apertei a ferramenta. Bom, como eu falei para vocês, é uma ferramenta mais focada para lajes. Então, eu tenho aqui uma opção para armar a intersecção de uma laje com vigas, uma opção para armar a intersecção entre duas lajes ou para armar o pano inteiro da laje. Okay? Vou utilizar essa opção aqui. O primeiro passo da ferramenta é definir o cobrimento. Então, segundo as minhas referências, Oscar Niemeyer e Joaquim Cardoso, né, usaram um cobrimento de 2 centímetros em geral para a obra inteira. Okay? Bom, eu estou aqui, o próximo passo seria clicar nos pontos aqui, né? Mas eu estou com uma opção Enter, né, Area Detection, tá ligada. Tá? Então, quando eu clico dentro de uma área fechada aqui, ele reconhece essa área e já meio que clica nos pontos para mim. Ok? Nessa janela aqui eu poderia inserir furos, talvez
mudar o cobrimento de alguma parte específica aqui. Existe ainda um outro cobrimento aqui, que nesse caso é nessa direção, ok? Eu vou mudar aqui também para 2. Bom, tudo configurado, vou apertar OK. E aí nessa janela aqui agora é onde eu defino as propriedades da minha barra. Começando aqui pela esquerda, o diâmetro da barra, vou usar como 8 milímetros mesmo. O comprimento máximo da barra aqui 99 metros. Nesse caso aqui não vai fazer praticamente nenhuma diferença para nós, porque não tem nenhuma barra aqui que seria maior que 12 metros. Ok? O espaçamento, quero definir aqui como 15 centímetros. O ângulo, posso definir aqui como 0. Então ele fez as barras aqui na direção horizontal, 90. Posso definir outros ângulos, ou até clicar em uma linha aqui, ele vai utilizar o ângulo exatamente da linha. Okay? Aqui embaixo uma informação da área de aço por metro, depois a emenda por traspasse, nesse caso também não vai fazer nenhuma diferença para nós, mas esse valor de 61 centímetros, ele já está sendo calculado conforme a NBR 6118 para a barra de 8 milímetros, ok? Bom, o Allplan ele é um software de detalhamento, mas ele possui normas brasileiras integradas principalmente para calcular a emenda, o gancho, ancoragens, pino de dobra, essas informações mais destinadas ao detalhamento. Aqui na direita, né, esse aqui, se não me engano, é um elemento que tem 15 metros de comprimento. Eu estou aqui com um comprimento de 2 centímetros de cada lado, barras espaçadas a cada 15 centímetros, então acaba sobrando aqui um que eu chamo de recobrimento. Né? O que ele faz com esse recobrimento? Ele está dividindo igualmente aqui para um lado e para o outro. Tá? Tem outras opções aqui, eu posso alinhar todas as barras à esquerda, posso definir uma distância à esquerda, uma distância à direita, ou alinhar todas as barras à direita. Bom, aqui tem a parte de dobras das barras, né? São dobras, ganchos, mais focados para lajes, mas para esse caso aqui serve perfeitamente para nós. Tá? Esse elemento aqui é um elemento que tem 250 centímetros de espessura. Então, preciso colocar aqui 250 centímetros, mas considerar também o cobrimento. Né? Então, em qualquer janela do Allplan, eu também posso fazer contas. Né? Coloquei o menos ali 2 vezes 2, por exemplo, ele faz a conta para mim. Tá? 246 de um lado e 246 do outro lado. Ok. Bom, por fim, aqui tem algumas configurações de como ele vai organizar as posições dessa barra. Né? Vai ser uma única posição para todas as barras ou não? Ele vai fazer uma única posição, mas ele vai separar em subposições, né? 1.1, 1.2, ou também ele pode colocar aqui cada variação diferente que tiver em uma posição diferente. Ok? Vamos lá, apertei OK, OK. E com isso eu já tenho as minhas barras lançadas. Ele já entra aqui numa opção aqui de detalhamento. Não é isso que eu quero fazer agora, então eu vou dar um ESC. E aí eu reiniciei a ferramenta, como se eu tivesse acabado de clicar aqui em Enter Area Reinforcement. Tá? Eu vou clicar aqui em Match, que seria meio que o conta-gotas, né? E aí eu posso clicar em cima desse lançamento que já foi feito. Então, ele reconheceu a geometria, né, do primeiro lançamento, identificou que eu tinha colocado 2 centímetros de cobrimento nessa direção aqui, e aí ele reconheceu que existia ainda uma barra de 8 milímetros, então a próxima barra aqui ele vai lançar já a 2,8 centímetros, ok? Vou confirmar. Inclusive, ele já coloca o ângulo aqui na direção transversal do que ele colocou o lançamento que eu dei o match. Ok? Bom, não vou alterar nada. Perdão, vou corrigir aqui os ganchos, né? Porque como eu tenho um cobrimento aqui um pouco maior, eu preciso subtrair aqui 1,6 centímetros. 244,4, 244,4. Ok e ok. De novo, ferramenta de desenho, de detalhamento, não quero fazer isso agora ainda. E eu tenho aqui as minhas barras lançadas. Eu vou fazer mais uma barra aqui, depois eu abro aqui o modelo para a gente ver como é que está ficando. Ok? Bom, para fazer a minha próxima barra, eu vou dar uma limpada nessa vista, vou esconder temporariamente aqui com essa ferramenta Reinforcement Views, Hide View, né? Vou esconder todas as barras para que elas não me atrapalhem quando eu for fazer o desenho da próxima. Bom, agora eu vou utilizar esse bar shape, ok?
que é uma ferramenta que eu desenho o formato. Existem alguns formatos padrões, então estribo retangular fechado, estribo de torção, estribo circular, estribos abertos, barras retas com ancoragem, que aí ele faz o cálculo da ancoragem para a gente, barras de console, caranguejos e por aí vai. Se nenhum desses formatos servir, eu sempre posso utilizar o freeform, tá? Então, aqui na janela, né, classe de aço, tenho CA25, CA50, CA60, o CP190 já foi um catálogo que eu criei, você pode criar os seus próprios catálogos, tá? Diâmetro da barra, vou utilizar aqui como meia polegada, mesmo. Concrete cover, né, o cobrimento. Depois eu tenho aqui os ganchos ou patas, né, e o pino de dobra, o fator do pino de dobra. Tá? Essa também é uma informação que fica ligada à norma. Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar uma barra de 25, ele usa o fator 8, né, 8 vezes o diâmetro da barra para a gente chegar no pino de dobra. Vou voltar aqui para a barra de meio. Bom, então nessa ferramenta Bar Shape, né, formato da barra, eu venho desenhando com referência aqui à minha vista, venho clicando nos pontos da forma e desenhando a minha barra. Apertei ESC uma vez, então esse é o momento que eu posso ainda alterar alguma informação, comprimento, diâmetro, depois eu também posso alterar, tá? Mas isso seria antes de sair da ferramenta. Vou apertar ESC mais uma vez e aí ele automaticamente mudou de ferramenta, ele veio aqui para a ferramenta de distribuição linear, lembra? Aquela que eu falei para vocês, o Place Bar Shape. Se eu não quisesse utilizar o Place Bar Shape, se eu quisesse utilizar o Sweep Bars aqui para fazer um lançamento de barras variáveis ou Special Placements, eu poderia sair da ferramenta com ESC, mas nesse caso é justamente ela que eu quero utilizar. Então eu preciso clicar, definir o ponto inicial e o ponto final da distribuição dessa barra, e isso reparem que eu fiz em uma outra vista, tá? Não dá para fazer nessa vista aqui. Aqui na interface tem informações então como um outro cobrimento, né? O cobrimento nessa direção aqui, número de barras ou espaçamento. Quando eu entro com o número de barras, ele calcula o espaçamento para mim. Quando eu entro com o espaçamento, ele calcula o número de barras ou vice-versa, ok? Tem mais algumas outras opções aqui. Não vem a caso a gente mostrar agora. Vou apertar ESC agora para sair da ferramenta. Bom, eu vou desligar aqui agora o modelo 3D para a gente enxergar como é que está ficando, né, o nosso modelo renderizado. Então vou vir aqui na paleta Objects e desligar todos os elementos 3D. Puxar o modo renderizado para cá. Bom, a gente vai falar agora um pouco do detalhamento das barras, tá? Eu não vou finalizar esse elemento com vocês, modelar todas as barras, depois eu vou mostrar um resultado final. Ok? Vamos lá. O detalhamento, basicamente, é só ligar aqui os objetos de novo e fazer com que as barras, os estribos e a pele reapareçam nesse corte aqui e nesse corte aqui também. Então, tirando essas ferramentas que eu mostrei para vocês que fazem modelagem de barras, né? Existem ainda algumas ferramentas que fazem modelagem aqui de malhas, de aço soldada, tá? Luvas, mas o restante aqui são todas ferramentas de detalhamento. Então, muito usual, né? Como eu falei para vocês, clicar com o botão direito em cima de um elemento, eu tenho as ferramentas que eu posso utilizar para aquele elemento. Por exemplo, o Partial Schema, ele puxa um detalhe da barra para mim. Deixa eu só voltar aqui a escala 1:50, que provavelmente seria esse corte. Então, Partial Schema é uma ferramenta que puxa um detalhe com os ângulos e dimensões dessa barra, tá? Pessoal, a customização dessa barra, cor, tamanho de texto, cor do texto, cor da cota, as informações que vêm aqui embaixo são customizáveis. Obviamente, se você também quiser modificar a posição de algum texto, alguma coisa aqui, eu posso vir e editar, tá? É bem comum, às vezes, ele coloca uma posição aqui, eu quero colocar mais centralizado, eu posso movimentar o texto um pouco aqui, beleza? Mas essas configurações todas são customizáveis, ok? Esse aqui já é o meu padrão de detalhamento. Bom, então essa ferramenta Partial Schema aqui, ela puxa um desenho, né, da barra
Existe, por exemplo, também a cota da barra, né, o Dimension Line Label. Seleciono as barras. Eu vou colocar aqui como Dimension Line, depois eu mostro outro para vocês. Ele puxa uma cota para nós. Aqui eu posso, por exemplo, desligar ou ligar as informações que eu quero que apareçam no meu texto, né? Então, quero que apareça o N11, eu quero que apareça também o número de peças, o diâmetro da barra e o espaçamento. Vou colocar o texto aqui. O legal de Dualplan, né, e de qualquer software, imagino que BIM, é que todas as informações de texto, tabela, elas são vinculadas ao modelo. Então, se eu, por algum acaso, em qualquer momento, vier aqui nessa barra e modificar alguma informação dela, como, por exemplo, né, o diâmetro da barra aqui está como 8, eu quero o diâmetro da barra como 10 milímetros. Eu tenho já o meu texto atualizado, ok? Além, então, da cota, só para mostrar mais algumas ferramentas, né? Dentro do Dimension Line Label também, eu tenho aqui o que ele chama de FAN, né? Seria mais usual em cortes, seria esse tipo de detalhe. Eu tenho também o Label, que aí já é uma indicação para uma única barra, ok? Aí eu posso configurar a seta aqui, como é que ele vai colocar essa linha. As informações, normalmente, eu posso ligar ou desligar, né? Então, número de peças, diâmetro, classe de aço, espaçamento, algumas aqui que não vale a pena nem explicar para vocês nesse momento, mas inclusive Bending Shape tem informações aqui suficientes para você detalhar qualquer peça sua. Tá? Bending Shape aqui ele faz um pequeno desenhozinho da barra aqui do lado. Bom, além dessas ferramentas, né, de detalhamento, eu posso também utilizar listas de ferro. Então, assim como eu mostrei para vocês agora há pouco a lista de forma ali, né, dos pontos do grade, eu posso também criar a minha própria lista, minha tabela de ferros com desenho ou sem desenho, tá? E, de novo, essa tabela de ferros fica sempre 100% vinculado ao modelo. Além da tabela, eu tenho também um resumo aqui de aço. Também posso criar uma tabela de variações. Então, existem ferros variáveis ali, né? Eu costumo colocar até aqui, ó, ver tabela, porque eu coloco uma tabela de variação que ele faz aqui barra barra. Bom, esse comprimento A da barra aqui é variável, eu tenho barra barra variação aqui, ó, 552, perdão, 60, 60, 61, 62, daqui deve ter uma variação na casa de milímetros, tá? Então, um errinho aqui na minha tabela deveria juntar esses dois. Então, além do N1, tem isso para o N2 também, ok? Além dessas tabelas que usualmente a gente coloca nas pranchas, aí isso aqui é mais usual em obras pesadas, barragens, né? Eu posso criar uma lista de materiais e aí exportar para o Word ou Excel, que ele chama de reports, né? Tem uma lista já meio que customizada minha, seleciono as barras que eu quero, né, que apareçam nessa lista de materiais, ou clicando aqui em All, ele automaticamente seleciona todas as barras para mim. E aí isso aqui depois eu posso exportar tanto para o Excel ou para dentro do Dualplan mesmo, PDF ou Word, ok? Interessante. Além dessas listas ainda, pessoal, eu posso exportar essas barras via um arquivo, né, para que máquinas de corte e dobra, né, a indústria da corte e dobra, consiga ler e gerar essas barras para mim, tá, para que eu consiga montar toda a grade, né, todas as minhas barras em um elemento, em uma situação fabril muito mais controlada. Ok? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos armar agora o nosso pilar da catedral. Vocês vão ver que é tão simples quanto isso aqui que a gente fez. Então eu vou abrir aqui a folha de desenhos de armação, né, da catedral, porque eu já deixei algumas coisas prontas para nós. Perdão. Tá aqui em modelo 3D, armação da catedral. Vou deixar em vermelho e desligar esse aqui. Bom, o que eu deixei pronto aqui para nós foi aquele corte transversal da forma, tá? Só que eu apaguei as cotas aqui e deixei também os cortes transversais da forma, só que eu coloquei aqui uma representação das barras, tá? Essas barras aqui, basicamente, eu fiz com o bar shape, tá? Em cima dos cortes, vim aqui, desenhei
as barras, coloquei os pingados, né, a seção transversal das barras principais. As barras transversais, as barras principais é até mais simples, porque eu posso copiar de um corte para o outro, mas vamos dar uma olhada aqui, né, seção a seção, ó. As barras, as seções vazadas eu coloquei inclusive aqui com estribos internos, barra porta-estribo e assim por diante, ok? Uma a uma. Bom, com isso aqui é tudo que eu preciso para gerar todas as minhas barras desse elemento, ok? Deixa eu só deletar esse corte aqui que ele pode atrapalhar a gente. E a gente vai usar, como eu falei para vocês, o Extrude Bars Along Path. Deixa eu desligar outra folha que vai ficar mais fácil ainda. Legal. A gente vai usar o Sweep Bars Along Path ou o Extrude Bars Along Path. Tá? Na verdade, a gente vai usar esse aqui, o Sweep Bars Along Path, que a ideia dele é que você selecione as barras seção a seção e depois dê os caminhos. Lembra que eu falei que existe inclusive uma ferramenta aqui no Modeling chamada Sweep Path, né? Então, essas duas ferramentas têm um nome similar e têm uma função muito similar, só que uma é para forma e outro é para barras. Eu preciso selecionar as barras seção a seção, tá? Mas elas não pode existir uma barra nessa seção e não existir nessa. Então eu vou fazer isso em duas etapas. Primeiro eu vou selecionar todas as barras da seção externa, depois eu vou selecionar todas as barras da seção interna. Vou desligar aqui na paleta Object todas as barras que começam aqui da posição 24 até a 36. Legal. Então vamos abrir aqui a ferramenta, Sweep Bars Along Path, seleciono as barras, seção a seção. O software está me pedindo, né? Seleciona as barras na seção número 7, 8, 9, 10. Se eu tivesse seção 11, 12, 13, eu poderia, quanto mais seções, mais preciso vai ser. Ok? Mas isso daqui já nos dá uma precisão milimétrica de todas as barras ao longo da nossa estrutura. Bom, o próximo passo aqui, né? Pressione ESC para selecionar um caminho. Apertei ESC. Vou vir aqui numa vista isométrica e eu tenho aqui as P-lines, né, que representam justamente o nosso caminho. Então, vou clicar no primeiro caminho, no segundo e no terceiro. Se eu tivesse mais caminhos, poderia também sair clicando, não tenho, então ESC mais uma vez e agora é só aguardar ele gerar as barras, tá? Enquanto ele vai gerando as barras, vamos falar aqui um pouco das configurações. Então aqui no topo, né, tem uma configuração aqui de rotação, então ele vai girar a barra ao longo desse caminho ou não, ele vai manter a posição original da barra. A interpolação de todos os pontos, dependendo de cada situação específica, você consegue ter um resultado mais preciso, ok? Logo abaixo aqui um cobrimento, Component Factor e Layer Factor. Então, essa é uma estrutura que eu tenho 16 pilares. Então, se eu definir aqui como 16 no Component Factor, nas listas que eu for extrair de ferro, ele já vai considerar esse valor, tá? Vezes 16 o número de barras. Espaçamento para as barras transversais, inclusive eu posso colocar aqui regiões de espaçamento diferenciadas. Então, o espaçamento típico é de 15, mas nos primeiros 2 metros eu posso colocar um espaçamento de 10 ou algo similar, ok? E para as barras longitudinais, eu poderia definir uma emenda por traspasse, tá? Apesar de que eu defini aqui antes de começar a live, configurei meu software para que o limite máximo das barras seja mínimo das barras seja de 99 metros. Por que eu fiz isso? Nas minhas referências, eles dizem que na seção menos armada, aqui nas seções maciças, existiam 60 barras. Tá? FID 20, se eu não me engano, ou 25, FID 25, perdão. E nas seções mais armadas, as seções vazadas, existiam 70 barras. Mas isso impossibilitava uma emenda convencional, tá, de traspasse. Então eles utilizaram lá uma emenda de topo, né? Eles soldaram uma barra na outra, fizeram uma pequena área de contato e fizeram uma solda. Tá? Eu fiz diversas análises aqui ao longo das sessões, procurando algumas regiões que talvez
não coubessem as barras, tá? Não coubessem a emenda, não encontrei, provavelmente porque minha geometria é um pouco diferente da real, tá? Mas eu decidi fazer sem emenda, né? Como se fosse uma barra ali corrida, ok? Bom, apertar ESC aqui para sair da ferramenta. E vamos dar uma olhada rápida aqui, né, em como é que ficou o formato das barras. Parece que está tudo certo. Vamos gerar um corte aqui para a gente conferir. Vou pegar uma ferramenta de linha aqui, escolher uma barra aleatória. A ferramenta de linha, na verdade, é só para me auxiliar depois a encontrar qual barra que eu quero fazer o corte, ok? Então, abri a ferramenta novamente de seções. Cliquei aqui dentro da seção, defini a posição, a direção do observador. E essa linha aqui, como falei para vocês, ela serve aqui para auxiliar a pegar um ponto. Defini a caixa de corte. Ele veio rotacionado. Vou rotacionar ele antes de colocar na tela. Vamos ver como é que ficou. Bom, corte extremamente preciso, tá? Milimetricamente preciso. Algumas barras aqui pareceram como um quadradinho, né? Porque esse corte ele é um pouco espesso. Então a gente consegue meio que ver o desenvolvimento da barra, porque o corte está em uma direção fixa, né? Então se eu diminuir um pouco aqui a espessura desse corte, eu vou conseguir ver agora as barras com formato de pingado, ok? Vamos rapidamente fazer aqui as barras internas, depois a gente abre o modelo 3D tudo junto e dá uma olhada. Então, agora vou vir aqui na paleta Objects de novo, vou desligar todas as barras, né, que a gente acabou de criar, e eu vou deixar ligada apenas as barras internas para criar os sweep bars, para utilizar os sweep bars along path. Então, novamente, venho selecionando as barras aqui nas seções, uma a uma. Selecionei todas, vou apertar ESC, não vou mexer nada nas configurações, ok? Falta ainda selecionar os caminhos, né? Então vou mudar para uma vista isométrica, só que agora em vez de selecionar os caminhos aqui que percorrem todo o meu elemento, vou selecionar os caminhos aqui apenas da seção vazada. Esse e esse. ESC, ele gerou as barras para mim. Agora eu vou ligar tudo junto para a gente dar aquela olhada no modelo renderizado. Desligar os sólidos 3D e buscar a animação aqui. Bom, vou abrir uma vista que já dentro da... Geralmente é meio complicado aqui eu conseguir entrar dentro das barras, mas uma vista bacana aqui. Dentro das barras eu consigo ver que praticamente milimetricamente a gente tem as barras superposicionadas. Esses aqui são os portas-estribos, né, das barras externas. Aqui eu estou dentro da seção caixão, ok? Aqui eu vou movimentando aqui para entrar de novo na parte maciça, onde tem o concreto. Além daqueles detalhes que eu mostrei para vocês, né, com o desenho da barra, com a lista de ferros, a gente também costuma criar muito no Allplan desenhos isométricos das barras, às vezes tirar uma imagem como essa aqui para montar um detalhe, para mostrar um detalhe de montagem de como as barras devem ser alocadas na obra. Okay? Muito interessante utilizar dessas imagens aqui também. Bom, parte de armação era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Para a gente encerrar o vídeo, né, o fluxo completo aqui, eu vou mostrar como montar pranchas. Okay? Então, vou vir aqui para o layout. O primeiro passo aqui dentro do layout é eu definir a dimensão, o formato da minha página, né, do meu papel. O segundo passo aqui é colocar as margens. Então, tem diversas configurações aqui de cores, né, de afastamento das margens. Coloquei a margem. Opa. Deixa eu fechar a ferramenta aqui e apagar essa margem que ele criou. Legal. Depois da margem, colocar o carimbo. Então,
vou utilizar um carimbo que eu tenho aqui pré-programado, tá? Programei poucas coisas dentro desse carimbo. Por que ele é pré-programado? Tá? Porque o preenchimento dele é com base em atributos de projeto ou atributos de prancha. Vou explicar isso melhor para vocês. Então, vou abrir aqui os meus projetos e conforme eu vou preenchendo aqui, né, o Structure Engineer, algumas informações desse projeto, vou copiando aqui, por exemplo, algumas informações de um outro projeto para cá, ele vai preencher todos os meus carimbos com essas informações. Ok? Mas essas informações aqui, elas são de projeto, né? E todos os meus carimbos vão ser preenchidos com essa. E existem, às vezes também, às vezes não sempre, né? Informações que são da prancha. Então eu tenho aqui um local onde eu insiro atributos para pranchas, tá? Então eu tenho a prancha de forma, prancha de armação, eu posso inserir a escala, o título da prancha, revisões da prancha e assim por diante. Depois que eu tenho aqui a margem, né? O carimbo, o próximo passo é já colocar os desenhos aqui. Então eu vou utilizar aqui o que ele chama de Layout Window. Eu vou buscar uma referência lá do meu Building Instructor. Então eu quero selecionar, por exemplo, a folha de armação dos sinos. Vou dar um OK. Coloco aqui na tela. Vou apertar uma vez o ESC. E aí, minhas teclas já estão se confundindo aqui um pouco. Deixa eu só sair da ferramenta aqui. Clicando em uma outra ferramenta. Então, o que eu preciso fazer é recortar agora, né, essa pequena janelinha e colocar aqui, como eu tenho aqui seções, 1 para 50, 1 para 25, então eu vou fazer alguns recortes de janela e colocando aqui. Okay? Então, eu vou buscar aqui a ferramenta Modify Layout Window, entrar com um novo polígono. A ferramenta está saindo aqui. Deixa eu só fazer um truque aqui para que pare de sair. Legal. Vamos ver agora. Então, Modify Layout Window. Seria uma nova estrutura aqui. Layout Window. Ok. Buscar folha de desenhos de armação. Coloco na tela. As teclas de atalho, pessoal, estão se confundindo com os outros softwares que eu tenho aberto aqui. Então, eu não estou conseguindo dar o ESC agora. Tá? Mas eu vou mostrar o desenho final para vocês aqui, que eu já deixei pronto. Basicamente, a ideia era só isso. Desenhos da folha de armação. Okay? Então, as duas seções, né? A representação aqui das barras, as indicações das barras. Às vezes eu coloco aqui alguma cota para indicar a emenda para o traspasse, né? Seções transversais, então foi um elemento que eu armei inclusive aqui com ganchinhos, eu tenho 1192 ganchinhos, ok? Indicação ver tabela, né? Como eu falei para vocês, eu tenho aqui minhas barras de variação, minhas tabelas de variação das barras, barra a barra, qual que seria a dimensão do comprimento variável, tá? Notas eu tenho aqui na minha biblioteca também, algumas que eu já deixo prontas, né? Algumas notas genéricas. Então, notas de cobrimento, que é justamente essa que vocês estão vendo aqui. Notas gerais, que é justamente essa que vocês estão vendo aqui. Certo? Vou tentar sair da ferramenta aqui. Vamos lá, Layout Editor. Voltei para cá. Então, essa aqui é uma nota genérica. Eu posso abrir a caixa de texto aqui, né? Modificar. Aqui não está nada coerente com o projeto, tá? Só para exemplificar mesmo. E é isso. Com isso, eu encerro o que eu gostaria de mostrar para vocês sobre o fluxo de trabalho dentro do Allplan para esse projeto, ok? Basicamente, é assim que ocorre com outros projetos também. Esse é o dia a dia do fluxo de trabalho dentro do Allplan. Obviamente, né, depois que eu tenho todo o modelo 3D, eu também poderia
compartilhar o arquivo IFC com outros softwares, tá? Não foi o foco de hoje, mas nós estamos nos planejando para uma live para falar somente sobre a interoperabilidade, né, modelos federados e outros assuntos relacionados à troca de informações entre disciplinas, ok? 1 hora é pouco para falar de tudo, né, mas eu acredito que essa apresentação por si deve ter passado para vocês um bom panorama, né, de como trabalhar nesse fluxo e como que isso pode ser vantajoso. Então, só resumindo os pontos principais, né? Listas quantitativas, elas são extraídas sempre do modelo, né? Elas ficam sempre vinculadas ao modelo. Os meus desenhos 2D também são sempre vinculados ao modelo, tá? Trabalhando em 3D, né? E até tendo essa possibilidade de extrair quantos desenhos eu quiser do meu modelo, eu consigo prever situações, corrigir problemas muito mais facilmente. De verdade, isso traz um aprendizado constante, né? Mesmo para quem trabalhou anos e anos aí em 2D e vem para o 3D, tem muita coisa que você começa a enxergar diferente, traz muitas concepções novas e melhores, tá? E com o modelo 3D em mãos, antes de emitir os desenhos, né, em uma etapa bem preliminar, eu já posso tomar decisões importantes, né? As barras, elas vão ser dobradas em campo ou elas vão ser dobradas na indústria. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Algumas pessoas conseguiram aqui deixar algumas perguntas antes da gente ter os problemas técnicos da live, ok? Eu vou responder elas. Vamos lá. Vou trazer as perguntas para essa tela aqui. Fica mais fácil de enxergar e conversar olhando para vocês. Bom, primeira pergunta do professor Cleus. Como você classifica o grau de interoperabilidade do CIA através de IFC, né? Digo, todos os resultados de análise e dimensionamentos são plenamente transferidos no protocolo? Qual é a versão do IFC? A versão do IFC do CIA é a 2x3, tá? E a do Allplan é a versão 4, uma versão mais avançada. Para mim, essa questão de interoperabilidade para a parte de dimensionamento e estruturas ainda deixa um pouco a desejar, tá? Para o formato IFC, poderia ser melhor. A análise e dimensionamento não são transferidos via arquivo IFC, mas isso é uma questão da padronização do formato do arquivo, tá? Existe um formato entre o Allplan e o CIA para você transferir as áreas de aço, tá? Então você traz esse arquivo para dentro do Allplan, exporta do CIA, né? Traz para dentro do Allplan, e aí você vai conseguir ver visualmente as cores conforme precisa de uma taxa de aço, e conforme você vai colocando as barras ali em cima, tá? Essas cores vão mudando e você consegue enxergar se você precisa colocar mais barras ou não. Beleza? Bom, próxima pergunta do Vinícius Gambetta. Existe alguma interoperabilidade entre o Allplan e o CAD TQS, seja exportando ou importando modelos de um software para o outro? O TQS já é um software que começou agora, né, a exportar arquivo IFC. Então, esse é um formato de arquivo que você conseguiria trabalhar entre os dois. Não sei exatamente qual é o nível que o TQS está para exportar arquivo IFC. Tá? Então, mas você também conseguiria, por exemplo, via arquivo DWG. É muito comum, às vezes, o DWG 2D você usar como uma referência para criar os seus modelos 3D dentro do Allplan. Você pode também trazer um arquivo DWG 3D, um modelo 3D, né, do DWG para o Allplan, e aproveitar isso. Ok? Bom, mais uma pergunta do Vinícius Gambetta. Existe alguma forma de importar as armaduras calculadas no CIA para o Allplan? Sim, o arquivo IFC do CIA ele consegue trazer as armações para o Allplan. Mas no CIA, o intuito das armações, né, é apenas verificar fissuras, né, algumas verificações de estado limite de serviço.
Tá? Então o CIA não é muito focado, ele não tem muitos recursos para você armar uma estrutura com seção variável, algo nesse sentido. O Allplan é muito melhor nisso. Quando você traz uma armação do CIA para o Allplan, você também tem que fazer alguns ajustes, porque a armação do CIA não é executiva. Então, no meu ponto de vista, eu prefiro fazer essas armações dentro do Allplan mesmo. Tá? É muito mais rápido, mais prático, como você viu aqui na minha apresentação hoje. Bom, foram essas 3 perguntas. Deixem mais perguntas aí nos comentários. Quem sabe eu grave até um vídeo respondendo todas elas, tá? Ou então eu deixo a resposta aí nos comentários para vocês. Nós vamos encerrar por aqui. Vou deixar os meus contatos na tela e as referências bibliográficas. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram. Tá? Pode entrar em contato comigo. O intuito hoje desse vídeo foi compartilhar. Essa é a única solução para nós. Tá? Muito obrigado. Eu espero encontrar vocês em outros eventos ou quando tudo isso melhorar, encontrar vocês pessoalmente para bater aquele bom papo sobre engenharia. Um forte abraço, pessoal. Mil desculpas mais uma vez e até a próxima.